Nós falávamos sobre o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, e aí nós estudamos que, em casos de omissões legislativas, nós poderíamos recorrer aos costumes e à analogia, ou melhor dito, à analogia e aos costumes. Não podendo se resolver por analogia ou costumes, a outra possibilidade é a utilização de princípios gerais do direito. Então, suponha, por exemplo, que o juiz esteja resolvendo uma questão em que ele tenha dúvida sobre a culpabilidade, por exemplo, de um réu. E a lei ela é omissa na regulação daquela questão. Houve um episódio recente, em que um rapaz ele ejaculou numa moça dentro de um ônibus, Ele ejaculou numa moça dentro de um ônibus e não havia muito bem na legislação penal brasileira naquela ocasião um dispositivo legal que tipificasse de maneira clara, de maneira evidente, incontroversa, aquela questão. Alguns até poderiam dizer para resolver por analogia, Mas analogia com o quê? Por exemplo, com o crime de estupro, não seria muito pesado, para resolver uma questão dessa? Outros ainda alegariam que não poderia haver analogia em mala partem, sobretudo no direito penal, onde alguns alegam que não deveria sequer haver analogia. Nesse sentido, portanto, como que nós resolveríamos uma questão dessa? Pelos costumes, muito menos é possível resolvê-la, Mas você tem princípios gerais do direito. Por exemplo, em caso de dúvida, é melhor você absolver o réu do que condená-lo, chamado princípio do indúbio pro réu. É melhor você, no caso de dúvida, absolver um culpado do que, em caso de dúvida, você condenar um inocente. Então, na dúvida, é melhor que se beneficie o réu. Isso é um princípio geral do direito, Outro princípio geral do direito muito utilizado nessas situações é o seguinte: é melhor você tomar a decisão que gera menos prejuízo ao demandado, A decisão que gera menos prejuízo ao demandado. É uma outra forma de você resolver a questão quando não há uma lei clara, quando não é possível resolver por um raciocínio mediante analogia, E nem tem um costume também que pode resolver aquela questão de uma maneira mais clara, de uma maneira mais evidente. Então, você tem diversos princípios no direito que podem ser utilizados nessas ocasiões e que podem ser úteis para a resolução de casos onde a legislação é omissa. Então, esse artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele é extremamente importante, Porque ele apresenta uma proibição ao non liquet, ou seja, o juiz não pode dizer que não está claro e deixar de resolver a questão. Ele deve resolver a questão, Nesse caso, por exemplo, quando não lhe parecer suficientemente esclarecido, é melhor que ele resolva em favor do réu. Está aplicando um princípio do direito e está resolvendo a questão em favor do réu, ou seja, indúbio pro réu. Em caso de dúvida, deve-se beneficiar o réu, Está resolvendo a questão? Está resolvendo a questão. Está resolvendo a questão de qual maneira? Aplicando um princípio geral do direito.